Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de Bolsa de Valores. Eu faço esse vídeo ou parecido com esse de 3 em 3 ou de 4 em 4 meses, mais para falar a respeito aí do curto prazo mesmo, né? Falar a respeito de alguns aspectos emocionais ou alguns macetes que são interessantes para quem quer operar na bolsa ou para quem já opera, né? É importante sim a gente revisitar alguns conceitos. Não vou falar de estratégias operacionais, nada agora, né? Para quem eu vou mostrar aqui no nosso site, para quem quiser ver esses conteúdos aqui no YouTube mesmo tem bastante coisa. E todos os dias às 18 horas o Danilo faz o fechamento de mercado ao vivo, que não é só para os nossos clientes, né? Ele tem uma sala ao vivo que é exclusiva, essa sim para os nossos clientes. Mas às 18 horas ele mostra, vocês podem pedir as recomendações e ele mostra como foram as nossas recomendações que foram fechadas, né? E como sempre eu falo, né, pessoal, a gente faz questão de ser transparente. Se deu 5 stops, a gente vai mostrar 5 stops. Se deu 5 gains, a gente vai mostrar 5 gains. Isso é bastante importante. Então essa parte mais técnica, como o Danilo é um dos nossos analistas, eu deixo para ele, né? E eu gosto justamente de pegar esses momentos que são um pouco mais turbulentos para falar a respeito de bolsa, né? Porque é nessa hora que a gente literalmente coloca a cara a tapa e coloca as nossas estratégias para teste, né? Pô, mas será que funciona mesmo a estratégia deles? Porque lá no início do ano, quando estava subindo, estava tudo funcionando. Eu quero ver agora que o mercado tá uma loucura. E o mercado tá uma loucura, né, pessoal? Obviamente é redundante eu dizer que renda variável tem volatilidade, mas em alguns períodos a volatilidade fica acima da média, né? O que eu quero mostrar aqui hoje para vocês é que a gente não pode ter preconceitos, né? Porque da mesma forma que a bolsa tá mais ou menos parada, né? Tá subindo um dia, caindo no outro, caiu pouco aí perto da máxima do ano. Acho que no ano a bolsa deve estar caindo 2%, nem sei se está tanto, né? Mas tem ativo que está caindo pra caramba, tem ativo que está subindo, né? Na semana passada mesmo eu fiz um vídeo a respeito de Suzano e Fibra, ontem eu fiz um vídeo a respeito da Vale, que são ativos que estão numa tendência boa, né? Que eles acabam até se beneficiando com esse cenário um pouco mais turbulento, tem outros ativos que estão caindo. E se pegar as nossas recomendações ali, tem recomendação na ponta vendida, o Danilo mandou algumas vendas, eu vi ontem que ele encerrou uma de Banco do Brasil com ganho, e tem mais 3 operações na ponta vendida que estão em aberto ainda, e hoje ele mandou uma compra, né? E na hora que ele mandou a compra, acho que foi na Braskem, acho que já deve estar dando uns 2% de ganho. Não estou dizendo que vai dar ganho ou não, né? Isso aí a gente não sabe, mas várias pessoas vieram perguntar, pô, mas vai mandar uma compra agora? Né? A gente tem a outra estratégia, o rastreador de tendências também, que está quase tudo comprado. Tem ativos que mesmo com o mercado aí caindo, eles continuam subindo, né? E na hora que foi mandada a compra, vários clientes perguntando, pô, mas vai mandar uma compra agora? Vai mandar uma compra? E as eleições e não sei o quê. E na verdade, pessoal, a gente tem que se abster um pouco disso, né? Principalmente para quem quer operar no curto prazo. No curto prazo é fundamental a gente ter uma estratégia, e uma estratégia que exclua essa questão, principalmente essa questão emocional, que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, tá? Queria antes só compartilhar com vocês, pessoal, para quem não conhece, esse aqui é o nosso site, tem bastante informação, aqui tem os nossos produtos, né? A Capitalismo é uma empresa de consultoria e de análise e recomendações, tem produto de fundo, de bolsa para longo prazo, para montagem de carteira. E tem também o nosso produto Full Trader, que é hoje com certeza o produto mais completo do mercado de recomendações em bolsa. Então tem day trade, swing trade, long short, opções, enfim, né? Ele vem já bem completo, tá? Vou deixar aqui, ele tem os resultados, e quem é nosso cliente sabe que tem acesso ao resultado de todas as nossas recomendações, tá? E quero passar aqui também, eu vou deixar na descrição, a parte educacional, né? Para quem quer entender um pouquinho mais de mercado, de análise técnica, a gente tem um programa Trader Capitalismo. Eu já prometi aqui faz um mês, a gente está na fase final de um curso que vai ser em parceria com a Você Investidor, que é um dos nossos parceiros educacionais, tá? Mas para quem quer aproveitar, pessoal, isso aqui é totalmente gratuito, né? Quer entender um pouquinho dos principais conceitos do mercado, como é que funciona o índice, o dólar, boi, milho, como é que funciona para colocar uma ordem, como é que são os dividendos, long short, para ganhar, para alavancar na alta, para alavancar na baixa, os riscos do mercado, como é que funciona o stop, introdução à análise técnica, é muito completo, tá? É mais completo que
boa parte dos cursos que estão sendo vendidos por aí, né? E são as estratégias que são utilizadas para as nossas recomendações. Então aqui tem a essência de como chega naqueles resultados que tem na capa do site, tá? Então, vou deixar tudo isso aqui na descrição. Eu fiz uma pequena apresentação aqui só para a gente ter um guia, né? Como sempre, né, pessoal, não tem como deixar de falar, como operar na bolsa tem que ter uma estratégia. Estratégia é ponto de entrada e ponto de saída. Se não tem ideia do ponto de entrada e não tem no ponto de saída, não tem estratégia, não opera. Eu acho que tem que ser bem enfático e tem que ser bem simplista em relação a isso, tá? A melhor forma de estratégias de curto prazo é combinar sempre com o gráfico, né? O gráfico ele não é o fim, mas ele é o meio, né? Ele nos ajuda a entender para onde o mercado pode ir e se ele não for para onde eu estava esperando, o que eu vou fazer, que é o chamado stop. E se tudo der errado, o que eu vou fazer? Da mesma forma que ele pode nos indicar. E se tudo der certo, o que eu vou fazer também, tá? A segunda questão, pessoal, que é muito importante é o equilíbrio psicológico e emocional, né? Esses dias eu vi um vídeo e o pessoal lá estava falando que não era importante, né? O mais importante era a estratégia. As estratégias, pessoal, elas não devem e não são difíceis, né? Talvez não seja simples, elas são simples, talvez não seja fácil de seguir, mas elas são simples. E justamente quanto mais simples elas são, né, melhor. Quanto mais eu inventar moda, pior. Quanto mais simples, melhor. Por isso que a gente tem resultados tão bons, porque as estratégias são simples. Quem é nosso cliente aí sabe disso, tá? Eu até acabei deixando ali, pode ser um maluco, mas o que eu quero dizer com isso? Né? Que eu não preciso ser a pessoa mais inteligente do mundo, né? O Thiago pode ser um maluco lá, mas ele tem que ter equilíbrio psicológico e equilíbrio emocional para operar. Se a minha estratégia está indicando que eu devo comprar, eu tenho que emocionalmente estar preparado para comprar. Se a minha estratégia está indicando para vender, eu tenho que emocionalmente estar preparado para vender. Da mesma forma que estava indicando compra da Braskem, é óbvio que emocionalmente, como o mercado ele acaba puxando um pouco para baixo, hoje o ambiente é um ambiente um pouco negativo, é lógico, é natural ter um sentimento que talvez não suba. Tá? Isso aí é normal, mas eu não posso deixar com que isso atrapalhe na hora de eu apertar o botão, porque daí eu não vou ganhar dinheiro. Tá? Se o emocional, se o psicológico atrapalhar nas operações, não tem como a gente ganhar dinheiro. E tem uma chance grande da gente perder muito dinheiro. E quem opera, pessoal, sabe que perdas são normais. Assim como eu tenho que me acostumar a saber ganhar, que a gente vai falar daqui um pouquinho, eu tenho que saber também me acostumar a perder. Tá? Mesmo se pegar as nossas melhores estratégias aí tem 60%, 65% de acerto, tem 35% das operações que dão perda. Né? Isso aí faz parte do mercado. Então tem que estar bem preparado para isso. Obviamente, tem pessoas que em um mês já estão mais preparadas, tem uma que em 2 meses estão mais preparadas. E claro, né, se eu já fiz um planejamento prévio, se eu já tenho uma estratégia bem definida, é muito mais fácil de eu estar com o psicológico, com esse lado emocional mais apurado também, tá? Boa parte das pessoas aí que ficam intranquilas com o mercado é porque elas não têm uma estratégia ou elas não entendem a estratégia, tá? Por isso que a gente insiste também, mesmo os nossos clientes que só seguem as nossas recomendações e acabam sendo a maioria deles, a gente insiste que é interessante sim eu entender porque fica mais fácil, né? Eu, por exemplo, sigo todas as nossas recomendações do rastreador de tendências e de long short, né? Adoro, sigo todas. A estratégia parecida com o rastreador de tendências eu já sigo há muito tempo, né? E mesmo para mim, às vezes, né, eu fico ali, mas será que vai dar? Será que vai dar? Enfim, não sei, né? Então, tenho que excluir isso, tá? Não posso deixar com que esse lado atrapalhe nas minhas recomendações. Segunda questão, eu preciso de tempo para operar, tá? Eu não preciso ficar o dia inteiro na frente do computador, tá? A não ser que, Thiago, eu quero fazer day trade o dia inteiro. Ok, então tu tem que ficar ali o dia inteiro. Mas aquele tempo disponível que eu tenho para operar ou para colocar as minhas ordens, eu tenho que estar ali compenetrado, né? Por exemplo, a estratégia do rastreador de tendências,
o cliente pergunta, Thiago, quanto tempo eu preciso para seguir essa estratégia? Cara, precisa de 5 minutos por dia. 5 minutos. Tá? Não precisa mais do que isso. Precisa de 5 minutos para conseguir colocar as ordens. Quanto tempo eu preciso para fazer day trade? Quanto tempo tu tem disponível? Eu pergunto. Ah, eu tenho 2 horas. Ok, então tu pega aquelas 2 horas e fica compenetrado naquilo. Ah, Thiago, eu quero fazer day trade, mas eu fico embarcado no navio 10 dias sem internet. Ah, esquece, tu não vai operar day trade, entendeu? Então o sentido é, tempo para operar quando eu estou operando eu tenho que estar compenetrado com aquilo. Nem que seja para colocar as ordens, porque às vezes pode acontecer até um erro, né? A pessoa, em vez de querer vender, compra porque não está focada para fazer aquilo, tá? Outra questão, pessoal, é não operar por notícias. Muita gente agora operando por notícia em função do cenário atual. Ah, eu não vou comprar a Braskem porque o Haddad subiu nas pesquisas. Por favor, né, pessoal? Não faz o mínimo sentido. Eu já tinha, até outra semana eu fiz um vídeo falando a respeito disso. Pô, gente cuidando, esperando lá para ver o horário da pesquisa. Como se como se outra pessoa não soubesse o horário antes da pesquisa. Olha, pessoal, eu tô no mercado aí há mais de 15 anos, já vi quantas vezes... Ah, Thiago, é certo que vai acontecer isso aqui, não acontecia. É certo que não vai acontecer e acontecia. É certo que ia acontecer e acontece. E é certo que não vai acontecer e não acontece. Então tem de tudo, né? Às vezes eu vejo o pessoal assim, os grandes players, tem que seguir os grandes players, eu vou ficar lá olhando quem é que tá comprando, quem é que tá vendendo, né? Já vi quantas vezes o cara é ser o grande player e fazer burrada. Não quer dizer que tu é grande, que tu tá fazendo a coisa certa. Nem sempre acontece isso. Eu já vi, ninguém me contou, em 2008, o pessoal estrangeiro montando uma operação comprado na Vale e vendido na Rossi, né? Saindo da crise de 2008 para 2009. A Rossi estava quase quebrada, né? Mercado imobiliário. E a Vale, não, a China vai se recuperar e a Vale vai bombar. Resumo, o Vale subiu 80% e a Rossi subiu 300%. A Vale tinha que subir mais do que a Rossi ou cair menos do que a Rossi para a operação dar certo. Tava lá todos os estrangeiros entraram nessa operação. O investidor pessoa física, às vezes eu vejo que ele acaba se colocando um pouco para baixo, né? E perdendo a principal vantagem que o investidor pessoa física tem, que é a mobilidade. Essas operações com Suzano e Fibra, por exemplo, a gente fez tantas operações do ano passado para cá e a gente consegue pegar justamente porque nós somos pequenos, né? E o que eu falo investidor pequeno? Investidor de 5 mil, de 10 mil, de 2 milhões, de 3 milhões, de 4 milhões, de 10, de 20, 30 milhões, é um investidor pequeno. Ele consegue entrar com 200 mil, 300 mil, 20 mil, 5 milhões numa operação. Agora pede para um fundo que tem R$1 bilhão entrar numa operação dessa, não tem como. Né? Então o investidor pessoa física, ele consegue até se colocar antes, né? E depois deixa os grandes fazer estrago, tanto para cima quanto para baixo. Porque se eu já estou posicionado, por exemplo, o Danilo enviou umas vendas e o mercado começar a cacetear, os grandes começarem a vender pra caramba, porque pessoa física não vai fazer isso, vai ser o cara grande. Eu já tenho que estar posicionado antes. Da mesma forma que eu já estou comprado daqui a um pouco quando ninguém quer, e na hora do mercado cacetear para cima, são os grandes que vão colocar o mercado para cima. Então, sim, eu, pessoa física, não preciso seguir o grande, eu tenho que seguir uma tendência, mas não necessariamente ela tem que ser iniciada por alguém que é grande, né? Eu tenho que sim, eu posso com as minhas estratégias ganhar dinheiro, né? E me proteger bem, e é nisso que a gente acredita, tá? Outra questão. Óbvio, né, pessoal? Não operar por notícia não significa que eu não posso ler as notícias. Eu vejo, eu já vi investidor falando, né? Eu nem abro home broker, eu sou de longo prazo, nem abro home broker. Isso é besteira, né, pessoal? A gente tem que saber o que está acontecendo no mercado, né? Quem opera no curto prazo, tanto quanto. Eu fico 2 horas por dia lendo, leio jornal, leio tudo. É importante também. A gente, como investidor, tem que se informar. Agora, não posso deixar que tudo aquilo que é notícia velha já fique batendo e estragando na hora de eu fazer as minhas operações, tá? Então, fazer o simples, né? Eu tenho que ter estratégias simples e procurar uma tendência, seja ela dentro do dia, seja ela numa semana, seja ela dentro de um mês. É assim que a gente ganha o bom dinheiro, é procurando tendências, tá? Isso é fundamental e o gráfico também nos ajuda
nessa questão de procurar tendências, tá? E fazer o simples também, pessoal. Eu, né, apesar de... Eu como investidor, né, eu sempre falo, eu não sou analista, né, mas eu sou investidor também. Eu como investidor entendo um pouco de ações, entendo de fundos, entendo de renda fixa, mas eu fui criado com análise técnica, né? Eu era daqueles que varava, cheguei a ficar quase 2 anos só fazendo operações, né? E hoje ainda faço, até hoje, né? Como eu falei, eu sigo... Adoro, por exemplo, as operações de long short, né? Onde eu faço as minhas operações alavancadas, tá? E eu passava madrugadas lá, tinha um sistema chamado Matstock, até que eu cheguei na minha estratégia perfeita. Eu fazia combinação de indicadores e tudo, cheguei na minha estratégia perfeita. A minha estratégia perfeita, ela não dava perda. Por que ela não dava perda? Porque tinha tanta coisa no gráfico que nunca dava operação. E eu não tinha como perder dinheiro, né? E às vezes eu vejo os investidores, principalmente para quem quer iniciar as operações em bolsa, começa a fazer tudo, porque todos os anos tem o indicador da moda. Às vezes é o tape reading, às vezes é o Ishimoku, às vezes é a média móvel, às vezes é o MACD alterado, às vezes é o EFR alterado, enfim, todos os anos tem um indicador da moda, todos os anos tem a forma de operar da moda, como é o ovo, né? Tem anos que o ovo é bom, tem anos que o ovo não é bom. Aí eu sempre pergunto, esse ano eu posso comer ovo ou não posso comer ovo, tá? E na verdade, eu tenho que deixar isso simples. Obviamente eu adoro ler sobre análise técnica, vejo outras coisas, mas a minha estratégia está lá, né? Eu vejo o Danilo também a mesma coisa, as estratégias são as mesmas. Mesmo que ele operava 5 anos atrás, ele está operando agora. Obviamente, a gente vai fazendo um ajuste fino dessas estratégias, ele faz um ajuste fino das estratégias. Quando eu era o investidor e não seguia as nossas recomendações, eu fazia isso também, mas a nossa base não precisa se alterar toda hora. Não tem necessidade de eu fazer tudo que existe para ter a minha estratégia. Eu posso, tanto que tem vários clientes nossos que eles contratam a Capitalizo, eles compram a nossa consultoria para ter uma estratégia base que comprovadamente dá resultado, seja em day trade ou swing trade, e a partir dali a gente parte para outras estratégias. Mas tem que ser simples, não adianta ser coisas complexas, a simplicidade é muito importante nesse momento. Outra questão que é muito importante também é saber perder, né? Não adianta, pessoal, eu não posso, obviamente, me acostumar a perder, né? Eu tenho que ter estratégias que deem mais ganho do que perda. Tem que cuidar com a questão da alavancagem também, que é onde a maioria das pessoas quebra a cara no mercado, né? Mas eu tenho que me acostumar. Não adianta, pessoal. É a mesma coisa se eu tiver um restaurante, eu não vou ter 100% de clientes que pagam. Eventualmente eu posso ter 5% de inadimplência. Se eu for dono de uma loja, eu posso ter 5% de inadimplência, 6% de inadimplência, mas o que importa é eu ter mais pessoas que me paguem do que pessoas que não me paguem. Na bolsa é igual, né? Eu vou ter operações com ganho e também vou ter operações de perda. E finalmente, né, pessoal, saber ganhar. Saber ganhar é importante também. O que eu digo com saber ganhar? Às vezes o pessoal estopa, né, sai da operação muito cedo, né? Obviamente a gente tem estratégias que a chance, vamos dizer assim, de perder o risco-retorno, perder 3 para ganhar 6, perder 4 para ganhar 12, perder 5 para ganhar 20. E tem estratégias que o stop é um pouco maior, 7, 8%, mas daqui a pouco eu posso ganhar 40%, 50%. E nesse processo é normal, às vezes eu deixo de ganhar um pouco ou até entrego um percentual do ganho, tá? Isso aí faz parte também, é muito importante, a gente tem que saber ganhar. E outra coisa que eu falo sempre, às vezes eu vejo o pessoal comentando, não, mas tu tem que saber, tu tem que perder para ver na prática como é que é. Isso aí é uma besteira sem tamanho, né? Eu não gosto quando as pessoas falam isso, porque dá a impressão que as pessoas podem rasgar dinheiro. Obviamente, né, pessoal, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, né? Quem sou eu para falar qualquer coisa? Tanto que, às vezes o pessoal diz assim, vocês têm que falar mais sobre finanças pessoais. É uma coisa que eu acredito que não nos diga a respeito disso, né? É uma questão de cada um, da mesma forma que cada um gasta o seu dinheiro como quiser. Se quiser queimar, queima. Mas eu acho que nós, como profissionais, chegar para uma pessoa e falar assim, não, mas isso aí tu pode queimar, isso é bom que tu queime, pega esses 10 mil, 15 mil, 20 mil e queima. Isso aí não é verdade, né, pessoal? Eu posso começar mesmo pequeno e já começar ganhando, entendeu? Ou mesmo que eu comece perdendo pouco,
né? Eu não preciso perder o meu dinheiro. Eu vejo aquelas histórias, ai, aquela vez que eu quebrei e não sei o quê. E eu só fico pensando assim, pô, nunca aconteceu tragédia comigo, então não vale, né? Todo o ganho que eu tive não vale porque nunca aconteceu uma tragédia. Né? E vários investidores que eu conheço, e mesmo gestores de fundos, aí, os caras com 30, 40 bilhões, os caras sempre têm coisa boa, e o pessoal sempre fica atraído pelaquela historinha lá do cara que quebrou na bolsa, o dia que eu quebrei na bolsa. Né? E na verdade, as pessoas quebram ou porque se alavancam demais, ou porque não tem planejamento, e desse planejamento não deriva nenhuma estratégia. Como é que eu vou quebrar na bolsa? Não tem como. Né? Tem, né? Como eu falo sempre, eu posso mostrar para vocês com alavancagem, posso ensinar como é que vocês quebram, posso ensinar como é que vocês quebram e ficam devendo, e como vocês ficam devendo para 3 gerações da família de vocês pagar. Né? Mas com uma estratégia boa, praticamente impossível aí a gente perder todo o capital, não tem como, tá? Mas enfim. Então era isso que eu queria passar para vocês, tá, pessoal? Como eu falei, acho que é bastante importante a gente revisitar alguns desses tópicos, porque basicamente esses tópicos aqui, esses itens, eles balizam as nossas recomendações. Obviamente, como eu falei, é uma questão mais técnica daí, mas elas derivam disso aqui. Tá? Tem que ter uma estratégia, tem que ter um planejamento, desse planejamento tem que derivar uma estratégia, eu tenho que ter equilíbrio emocional. Se o investidor tem que ter um equilíbrio emocional, imagina nós que temos que recomendar alguma coisa para alguém e que coloca literalmente a cara a tapa. Eu tenho que ter tempo para conseguir fazer as minhas operações, tá? Não operar por notícias e fazer o simples, tá? Com isso aqui, eu já largo muito na frente se eu for querer entrar no mercado de operações em bolsa, tá certo? Como eu falei, entre no nosso programa, entre no nosso site, dê uma olhada lá no Full Trader. Como sempre, eu vou deixar os meus contatos aqui, caso alguém queira conhecer mais a respeito do produto ou bater um papo com a gente, né? E pode deixar aqui nos comentários também que a gente vai respondendo todo mundo. Um abraço a todos e até mais.